E hoje nós analisaremos uma porção das Escrituras que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Vocês estão vendo o título aí? Um pedido ousado, uma resposta inusitada. Marcos, capítulo 10, começando no verso 35. Quando eu era criança, o pastor falava assim: quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Vou esperar mais um pouquinho para vocês acharem um amém, né? O texto diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Senhor, mais uma vez, estamos diante da Tua palavra. Sê conosco, Senhor. Amém. No Evangelho de Marcos, Jesus faz 3 menções ao que ele haveria de passar. Lá em Marcos 8:31, 9:31 e nos versos que nós lemos agora, ele prediz a sua paixão. E nessas 3 oportunidades, os discípulos não reagem da melhor maneira possível, da maneira correta. Ou que nós esperaríamos de alguém que andava com o próprio Cristo. No primeiro episódio, lá em Marcos 8:31, é aquele episódio em que Jesus acaba chamando Pedro de Satanás. Jesus vai dizer que vai morrer, que vai ressuscitar, e aí Pedro chama ele de lado e diz: Mestre, não fala isso. E aí Jesus publicamente diz: Arreda de mim, Satanás. A segunda aparição dessa atitude dos discípulos, lá no 9:31, o texto diz para a gente que eles não compreendiam o que ele estava dizendo. Ainda Jesus falando sobre a sua morte e sua ressurreição. Nesse terceiro episódio, a gente pode chamar o que é o mais grosseiro desses 3 episódios de reação dos discípulos, onde Tiago e João eles protagonizam um episódio centrado no homem e que no homem quer. Pelo desfecho do texto que a gente leu, nós vemos Jesus compondo esse egocentrismo com humildade e serviço. O contexto dessa passagem, Jesus já caminhava para a cruz. Jesus já tinha começado a sua marcha até o Calvário. E nos versos 32 e 34 a gente tem essa informação. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante de seus discípulos. Estes se admiravam e seguiam, tomados de apreensões.
E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. É nessa ambiência, é nesse momento, que o pedido inusitado é feito. Um lugar de proeminência. Sentar à direita e à esquerda do Cristo em sua glória. O pedido aqui ele tem um quê de elitista. É uma posição de destaque para aqueles 2 irmãos. Os irmãos não eram fáceis, né? Como é que eles eram chamados? Filhos do trovão. Já não eram flor que se cheire. Os irmãos fazem um pedido em detrimento do restante dos companheiros, dos apóstolos, que eles ocupassem um lugar de destaque. Essa atitude dos 2 é, primeiro, insensível ao que Jesus estava sentindo, que a gente leu nos versos anteriores, Jesus abrindo seu coração, dizendo dos seus sofrimentos, do que ele haveria de passar, seria escarnecido, açoitado. Ele não falou isso com um sorriso nos lábios, ele não falou isso com tranquilidade. E, refletindo lá no episódio Getsêmani, que é o episódio que antecede a sua morte, nós vemos Jesus preocupado. Então, os apóstolos que andavam com Cristo fazem esse pedido insensível. Eles não ligam para o que o mestre está sentindo. E, ao mesmo tempo, eles desconsideram seus irmãos de jornada, aqueles que caminhavam há mais de 3 anos com eles. Um teólogo chamado James Edwards, ele diz a seguinte frase: os discípulos são rápidos em querer o benefício da morte de Cristo, da glória de Cristo, né, do que haveria de vir, e lentos em ouvir o custo. Enquanto Jesus abre seu coração, dizendo que ele haveria de passar, eles solenemente fazem ouvido de mercador e incluem um pedido inusitado para Jesus. Mas aquele que conhece a mente e o coração, ele nos dá um verdadeiro exemplo de paciência nesse texto, perguntando se os 2 passariam pelo cálice, pelo batismo que ele haveria de passar. A resposta é até inocente, né? Eles dizem que sim, que eles passariam. Eles não tinham ideia do que Jesus haveria de passar. Temos aqui duas figuras, o cálice e o batismo. No Antigo Testamento, o cálice ele é a representação da ira de Deus. A gente tem isso em diversos salmos, em passagens de Isaías, de Jeremias, temos essa menção em Abacuque. Então, beber um cálice, ainda mais o cálice que Jesus bebeu, era provar da ira. No Antigo Testamento ainda tem a figura de que a ira se acumula como vinho num cálice, e quando o cálice transborda, a ira transborda e os homens sofrem com a ira. Para alguns estudiosos, o termo que Jesus usa quando ele se refere a batismo é uma figura associada ao dilúvio. Se vocês bem lembram, só Noé e a sua família sobrevivem ao dilúvio. O restante é submerso em águas. Alguns outros estudiosos vão fazer menção também ao episódio de Faraó e seus cavaleiros sendo mortos no episódio que o Mar Vermelho abre e fecha. Então, a gente tem aqui que cálice e batismo têm uma mesma ideia, uma ideia de juízo, uma ideia de justiça de Deus, uma ideia de ira. E nós sabemos, posteriormente, né, nós já temos spoiler dessa história, que Jesus, de fato, experimenta a ira de Deus. A ira que era destinada a nós.
Ele experimenta na cruz e, através disso, nós temos a vida eterna. A afirmação que segue, depois da pergunta se eles poderiam beber, é que sim. E, de fato, Jesus diz: vocês vão beber desse cálice e vocês vão passar por esse batismo. Nós temos duas possíveis interpretações aqui. A primeira é que Jesus está predizendo o martírio dos seus apóstolos. Nós temos os relatos em Atos dos Apóstolos, nós temos o relato de alguns documentos daquela época do primeiro século, de que os apóstolos sofreram, passaram por perseguição, foram mortos, decapitados, alguns crucificados de cabeça para baixo, de várias formas. Então, possivelmente, Jesus, quando diz aqui que eles iam passar por esse batismo e beber desse cálice, indicaria que eles passariam também pelo sofrimento, pelo martírio. A segunda possibilidade é que Jesus aponta para o custo do discipulado. O custo do discipulado, onde imitar a Jesus, seguir as pegadas do Mestre, andar os caminhos que ele andou, fazer as coisas que ele fez, implica em participar também dos sofrimentos com ele. Trilhar o caminho da vida cristã implica em, de vez em quando, carregar a cruz. Às vezes a gente já está tão calejado, a gente já sofre tanto na vida, que as costas da gente estão fortes, a gente tem a sensação de que não carrega nada. Mas às vezes pesa, né? Pesa. E por muito tempo a gente carrega a cruz, a gente sofre e a gente é participante dos sofrimentos. Isso é esperado. Enquanto a gente andar nessa terra de peregrinação, enquanto a gente ainda tiver esse corpo mortal revestido dessa natureza caída, nós haveremos de sofrer. E nós haveremos de sentir as consequências do pecado e da nossa cruz também. Bem, essa história desses dois irmãos, esse pedido inusitado, não é exclusividade de Tiago e João. É a história de nós todos. Em diversos momentos da nossa vida, a gente é capaz de estar no meio de experiências maravilhosas com Deus. Ter visto Deus de forma notória em ações, em atos, ouvindo Ele em situações, em portas que nos abrem. E nós somos capazes de, seletivamente, colocar os nossos interesses acima daquilo que a gente viveu com Ele. Essa história é a história de nós todos, porque, por vezes, nós insistimos em colocar a nossa satisfação pessoal acima de tudo, colocar o nosso conforto, a pensar na nossa autopromoção. Nós nos preocupamos em demasia com a nossa glória, às vezes até com a glória futura. Às vezes nós nos gloriamos por termos sido alcançados, por sermos crentes, e nós não olhamos para as pessoas que estão do lado e que são carentes e que também precisam. Às vezes a gente tem dentro do coração da gente um sentimento de superioridade, sabe? A gente vê todo mundo errado, todo mundo andando errado, e ao invés daquilo nos incomodar, de que as coisas estão erradas, a gente se sente bem porque a gente está certo. Nós somos especialistas em nos gloriar que ainda bem que nós vamos morar no céu e que nós trilhamos o caminho certo, que nós somos ortodoxos. A boa nova do Evangelho, a mensagem de Cristo, não é que nós estamos bem e eles estão mal, mas que Jesus pagou o preço pela ira. Nele há salvação para todos que creem.
Depois desse episódio da conversa de Tiago e João com Jesus, aparece outro grupo na história que até então estava quieto, que estava meio de longe, olhando, percebendo o que estava passando. É o restante dos apóstolos, dos 10 apóstolos. E o texto meio que sugere para a gente que, ao eles perceberem o caminho da conversa, eles resolvem intervir, eles resolvem se manifestar. A gente vê isso no verso 41. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Pelo tom do 42, a indignação não foi de repreensão. Meus irmãos, como é que vocês estão querendo glória? Vocês estão querendo poder? Vocês estão querendo posição de honra ao lado de Jesus? Vocês não podem fazer isso. Vocês não aprenderam nada com o mestre? Mas pelo tom do 42, da forma como Jesus trata a situação, a história não era muito bem dessa. Porque ninguém quer ser o menor. Ninguém quer ficar nas posições que não são as de destaque. No judaísmo, eles tinham a ideia de que a figura central, quem estava no meio, quem estava no centro, tinha a maior proeminência. Quem estava à direita tinha a segunda maior posição e à esquerda o menor. Isso é refletido no Talmud, quando fala que Abraão foi visitado pelos anjos e Gabriel estava de um lado, Miguel de outro. Isso é judaísmo, não é cristianismo. Mas eles tinham essa prática, como os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu, eles tinham essa compreensão do judaísmo de que a posição central era a de maior honraria, e de fato Jesus era o mestre dos mestres, era o grande rabi, então ele ocuparia a posição central. Mas a posição da direita e da esquerda de grande honra deveria ser ocupada pelos irmãos Boanerges. O grupo dos apóstolos, os 10, está sendo colocado de lado. E aqui está em jogo o prestígio, a honra, o destaque, a glória. Prestígio, honra, destaque, glória. São palavras fortes, né? São palavras boas. Vou até arrumar aqui a minha postura. Brincadeira. Percebam que essas palavras elas são mais comuns nas igrejas do que a gente imagina, não são? Aqui não, graças a Deus. Mas o Brasil tem oficialmente, no último censo, mais de 40 milhões de evangélicos. E a gente ouve todos os tipos de conversa nas igrejas. E a gente tem ouvido bastante essas palavras hoje em dia: prestígio, honra, poder, glória. A gente ouve bastante também naqueles rapazes que pregam sentados no banquinho, falando uma mensagem gostosa, né, para o coração. Eles gostam muito de usar essas palavras. Jesus percebe a confusão instaurada. O grupo dos 2 contra o grupo dos 10. Os 2 querendo prestígio e os 10 não querendo ficar para trás. E Jesus, como um verdadeiro médico, ele passa a aplicar o tratamento ali, naquele momento. A proposta de Jesus é a proposta de análise de estruturas de poder. Primeiro, ele analisa como é a estrutura de poder desse mundo e explica como é a estrutura de poder do mundo vindouro, do reino dele. A estrutura de poder desse mundo é aquela célebre frase: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós temos uma minoria que domina uma maioria. Jesus usa as palavras domínio e autoridade. Nesse mundo, as estruturas de poder são inquestionáveis, implacáveis. Elas olham por cima, seus narizes estão em pé. Na semana passada, uma cidade, se eu não me engano, no litoral de São Paulo, um condomínio de luxo,
Uma moradora voltava da praia molhada e a funcionária daquele condomínio pediu que ela entrasse pela entrada lateral. A convenção do condomínio dizia que pessoas que viessem da praia deveriam entrar pela entrada de serviço, não pela entrada social. E a resposta da moradora foi aquela frase célebre que a gente ouve: você sabe com quem você está falando? Você não pode me mandar entrar pelo lado. A lógica do reino de Deus não é essa. Jesus apresenta uma lógica inversa. A estrutura de poder do reino é baseada em humildade, serviço, abnegação e renúncia. Não é ideia vazia, não são palavras que às vezes a gente não tem certeza do significado. Não é um propósito distante. Não é faço o que eu mando, não faço o que eu faço. É faço o que eu faço e faço o que eu mando. Uma afirmativa precisa nos deixar reflexivos e avaliar os nossos próprios comportamentos no reino. Jesus continua o texto, o 43, com uma expressão enfática: mas entre vós não é assim. Percebam a construção da frase. Mas entre vós não é assim. Não é uma coisa que você acata ou não. Não é uma coisa futura. Não é uma possibilidade. Você não escolhe fazer ou não fazer. Não é assim. Entre vós não é assim. Nossos relacionamentos são pautados por entrega, submissão, serviço. Nós não temos o coração movido, nós não desejamos as maiores posições. Antes, nós desejamos servir ao nosso próximo. Eu atuo há alguns anos no mundo empresarial e já vi bastante coisa. E muitas posições dentro dessa selva, elas são forjadas passando por cima dos outros, se apropriando de trabalhos que não são seus, comportamentos, atitudes, ações que não condizem com o cristão. É um jogo que dificilmente uma pessoa que é um cristão genuíno vai conseguir jogar. O maior é o servo de todos. Essa é a regra do jogo do reino. Terminando o texto, Jesus mostra que ele é o maior de todos. Eu não sei se vocês conseguiram entender isso quando ele fala. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. O Filho do Homem, o Deus encarnado, ele é o servo por excelência. Ele não é a ideia de servo. Ele estabelece o serviço, ele estabelece a ética do reino, mas ele prova que ele é o servo por excelência. Se a gente fosse escapar mais um pouco do texto e continuássemos lendo aqui o capítulo 10, a gente ia ver o episódio do cego Barnabé, que faz também a mesma pergunta. Jesus faz a mesma pergunta que ele faz aos discípulos: o que queres que eu te faça? Mas a resposta do cego é diferente. Bem, o texto não é sobre o cego. Percebam como a leitura disso, da humildade, do serviço e de como Jesus é não só um exemplo moral, né? O Jader falou domingo, as pessoas têm algumas caricaturas de Jesus. Ele é um grande mestre, ele é uma ideia revolucionária. Jesus é o Deus encarnado,
que serviu, que se humilhou. Paulo faz essa leitura. Nada façais. Parece que Paulo leu isso aqui, né? Parece que Paulo leu Marcos. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A forma como o último verso, voltando agora para o texto de Jesus em Marcos, a forma como o 45 é construído, ele deixa um recado bem claro. O uso da palavra pois o próprio Filho do Homem, nos comunica, e comunicou aos discípulos, que a postura deles como servo e escravo não é abstrata, não é derivada de uma ética, mas é assim porque o Filho do Homem é assim. A imitação do serviço e da entrega é como aqueles que estão no reino são identificados. João vai falar: sabereis que vós são meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. O amor, ele se torna tangível quando nós servimos uns aos outros. O servir ao outro é fazer com que o amar ao próximo seja tangível, palpável. E para a gente encerrar, algumas aplicações. As aplicações são aquilo que a gente leva para casa. Às vezes a gente esqueceu a frase que começou, mas as aplicações a gente tem que levar para casa. Como eu falei, a história desses homens é a história de todos nós. Como crianças mimadas, nós não vemos a hora de colher os frutos que nossos pais plantaram. O sujeito, quando vai crescendo, ganha um videogame, vai ficando adolescente, ele só avisa pro pai: vai lançar o jogo novo. Já lançou o FIFA 22. Quem reservar agora, arrumei 10% de desconto pro senhor. Só comunica que o jogo foi lançado. Ele não quer saber quanto trabalho é necessário para comprar o jogo, se tem como comprar o jogo. Nós temos exigentes demandas, queremos bênçãos, queremos paz, queremos prosperidade, felicidade, alegria, mas nós não estamos interessados em pagar o custo. Nós não estamos interessados no custo. Outra coisa para a gente pensar é que estar debaixo dos holofotes é perigoso. Hoje em dia, quase todo mundo faz uso de redes sociais. E as redes sociais acabam tendo efeitos nocivos. Pessoas que são muito expostas acabam desenvolvendo distúrbios psicológicos. A gente teve alguns casos recentes de pessoas que se suicidaram por críticas que receberam nas redes sociais. Pessoas se sentem fracassadas para baixo porque o empreendimento digital delas não vai para frente e elas se sentem mal-sucedidas. É importante examinar os nossos corações, até mesmo quando nós usamos as redes sociais. Tem uma palavra bonita para quem usa o Instagram, que é engajamento. Nosso esforço em aumentar o engajamento, em ganhar seguidores, em ter curtidas nas fotos, é fruto de vaidade? Ou a gente promove conteúdo relevante e edificante? Dessa forma, as nossas ações na rede social, elas buscam nos colocar num lugar de honra, num lugar que não é nosso, que não deveria ser nosso. A última coisa.
A última coisa é um desafio. Nenhuma atividade no corpo de Cristo é mais honrosa do que outra. Nenhuma atividade na igreja local é mais importante do que outra. Por isso, e além disso, nós precisamos que as pessoas despertem para o serviço, a servir. Eu tenho a ousadia de falar que dificilmente Deus te resgatou do império das trevas e transportou você para o reino do seu Filho amado, para você vir para a igreja, sentar, ouvir o sermão, dar tchau e ir embora. Dificilmente o papel que Deus tem para você na igreja é esse, que você compareça aos cultos, ouça e vai embora. Procure o seu lugar na obra. Toda atividade na igreja local é uma atividade de honra. Que a missão não é nossa, o propósito não é nosso. A gente não faz isso por nós. Nós fazemos por Ele. Então aqui é um desafio. Pense em algo que você possa fazer. Pense em alguma coisa que você possa servir. Se você tiver dúvida, procure seu pastor. A gente tem coisa pra caramba para fazer. E o pastor com certeza vai te ajudar. Ele vai te direcionar em que você consegue ser participante desse reino. Como você pode ajudar na igreja local, como você pode servir. O que você pode fazer também além da igreja, se você chegar à conclusão de que não tem nada para fazer na igreja. O que você pode fazer no seu trabalho, na sua vizinhança, com seus amigos, com seus relacionamentos. Existe espaço para trabalho, existe espaço para todo mundo. E nós precisamos desse despertamento. Amém? Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,